não sei porquê, acho que é por arranhado do R. Ah, deve ser. Evocava o francês, que naquela época eu não falava tão bem ainda, mas já falava, depois fui morar na França. Mas quando morei em Israel, me vinha o francês e eu soltava um francês. A única coisa que eu aprendi no Borketov. Boker Tov. Bom dia. E Laila Tov, boa noite. Pois é. Fui 5 vezes para Israel. Eu quero muito um dia morar 1 ano ali. Ah, é necessário, eu diria. Rapaz, eu sinto uma coisa tão boa quanto a Israel. Impressionante. A primeira vez que eu fui, quando eu saí do deserto de Jericó, quando a gente saiu de Jericó para caminhar para Jerusalém, quando eu tive a visão de Jerusalém, eu chorei. É um negócio assim que você não entende, né? É muito forte. É muito forte. Até hoje, para mim, morei 4 anos, mas toda vez que eu volto é muito forte. E eu tenho uma saudade imensa. Imensa. Acho que se pudesse ter continuado, talvez estivesse lá até hoje. É um imã, né? É. Que nos atrai. As palavras não dizem, você sente, mas não consegue traduzir. É bom. É bom. Uma coisa... É cidade santa mesmo. A gente usa essa expressão, santa, porque do nada Deus fez tudo ali. Imagina, uma terra seca, só pedra. O que é aquilo? Padre, qual foi a sua participação no processo que levou à canonização do Carlo Acutis? Quando eu voltei desse encontro com Dona Antônia em 2012, comecei a divulgar na minha paróquia, comecei ali na minha paróquia, a devoção ao Carlo Acutis, Campo Grande também com o padre Marcelo lá e outros padres, todo mundo no Mato Grosso. A sua paróquia era? É a 500 quilômetros de Campo Grande, da capital. Eu sou de outra diocese. Qual era a cidade? Corumbá. Ah, era Corumbá. Corumbá, tá. ali na fronteira com a Bolívia. Tá bom. E, de repente, quando aconteceu o milagre lá em Campo Grande, que depois o tribunal que fez a investigação do milagre me delegou para levar o processo, e eu participei das 2 audiências na Congregação pela Causa dos Santos, do processo. Essa audiência no Vaticano? No Vaticano. Porque o processo foi aberto em Campo Grande, que o milagre aconteceu lá. Sim. Me conta detalhes sobre o processo, então. Vamos lá. Todo o processo para investigar um milagre, a Santa Sé delibera que se abra um tribunal investigativo na diocese onde aconteceu o milagre. Como o suposto milagre aconteceu em Campo Grande, o arcebispo Dom Dimas teve que abrir um tribunal, constitui um tribunal com presidente, notários, e começa, com a orientação do postulador da causa, que é o Nicola Gori, para fazer a investigação do suposto milagre. Só para a gente acrescentar isso, eu conversei com o padre Marcelo Tenório recentemente, ele me disse, olha, mas continuam acontecendo milagres aqui atribuídos a Carlo Acutis. Sim. Como é que se escolhe qual milagre vai ser investigado? Perfeito. Dentro do processo de canonização de uma pessoa candidata a santa, a ser santo, é necessário que aconteçam 2 milagres para encerrar o processo, para fechar o processo, tá? Do processo canônico, que tem 4 etapas. A primeira etapa é diocesana, quando o bispo local abre. Quem abriu o processo do Carlo foi o então cardeal Scola de Milão. E decreta servo de Deus. Daí vai... Ângelo Scola? Isso. O próprio? O próprio. Foi um dos últimos processos que ele abriu quando era arcebispo ainda de Milão. Depois que foi transferido para a diocese de Assis, porque a família passou a ter residência lá. E aí passou para Dom Domênico Sorrentino. Dom Domênico Sorrentino abraçou a causa e enviou ao Vaticano, que dá continuidade. Então a gente está falando de que ano quando chega a Assis o processo? 2012, já estava em Assis. Logo depois, né, que foi aberto 5 anos depois da morte dele. Carlo morreu em 2006, o processo em 2011. Isso, 5 anos depois, que exige o direito canônico, tem que seguir as regras da lei canônica. 5 anos depois se abre, depois vai para o Vaticano para os outros degraus, que são mais 3. Venerável, beato e canonizado. A parte mais longa desse processo é para se chegar a venerável. Nesse meio tempo já pode acontecer o milagre, porque quando ele é servo de Deus eu já posso pedir a intercessão dele. Foi o que aconteceu. Ele era servo de Deus ainda quando em Campo Grande já estava aberto o tribunal para a investigação do milagre com Mateus, que tinha um problema no pâncreas. Então, do servo de Deus para o venerável, onde são investigadas as virtudes heróicas. Não precisa de milagre para ser venerável. Não. Virtudes heróicas. Virtudes heróicas. É onde entram em cena os famosos advogados do diabo. Que de fato existem. De fato. Até hoje? Até hoje. Até hoje existe advogado do diabo? Sim, tem que ter o contraditório. Tem que ter pessoas... São pagos para encontrar alguma coisa que deponha contra a santidade dele. E depois você joga ele no fogo. É o papel deles, coitado.
Olha que coisa, né? Eu lembro da canonização de Dom Bosco, que o advogado do diabo chegou e falou assim, depois que investigou tudo para a canonização, o advogado do diabo chegou diante do Papa Pio IX, na época, disse: quando que esse padre rezava? Porque esse padre vivia no meio do jovem, para cima e para baixo, correndo para lá e para cá, ninguém via esse padre rezando, e a oração é fundamental para um santo. Aí o Papa olhou para ele e falou: e quando que ele não rezava? Fazia do trabalho uma oração. Vamos canonizar Dom Bosco. Aliás, Pio X. É. O que é que disse o advogado do diabo sobre Carlo Acutis? Nada. Não teve nada que desabonasse o Carlo. Por isso foi Nem tão rápido. tentaram? O Carlo deixou todo Ou o o diabo estava dormindo? Eu acho que o Carlinho aí driblou o diabo mesmo. É. Foi, meu filho. Porque não encontrou nada que desabonasse ele. Você sabe que o computador dele foi apreendido pelo Vaticano. Foi feita uma varredura de FBI. E aí? O que eles encontraram? Nada que desabonasse a pureza do Carlos no sentido. O Carlos nunca entrou no site pornográfico, por exemplo. Senão ia ser parado o processo ali mesmo. Porque até entendeu que um candidato a santo foi fazer num site assim. Rapaz, então hoje se uma pessoa quiser ser santa, não pode fazer besteira no computador. Hoje mais do que nunca. Porque tem o IP. E tem a CIA do Vaticano. É mesmo? É, meu tem filho. mesmo, não é brincadeira. Não é brincadeira, não tem. Dentro da Congregação pela Causa dos Santos são distribuídos vários segmentos. A equipe científica, onde tem muita gente que nem Deus acredita. E é preciso ter essa pessoa lá. É necessário. Por isso que isso autentica mais ainda a verdade.